Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Passamos agora ao item 164 da pauta, cuja embargante é INS Brasil Comércio Internacional Limitada, e a relatora é a doutora Semiramis de Oliveira Dura, e eu solicito ao apoio que chame o advogado Leandro Correia Santos, por favor. Ok, presidente, farei a convocação. Item 164 da pauta, doutor Leandro Correia, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Item 164 da pauta, doutor Leandro Correia, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. O patrono já foi convocado, presidente. Acho que ele está entrando, muito obrigada. Doutor Leandro? A conexão dele parece que tá ruim. Doutor Leandro? Eu vou tirar essa primeira aqui. Doutor Leandro? Continua ruim. Você perdeu a conexão de novo. Foi, não. Doutor Leandro? Tá ruim, tá cinza. Será que eu tiro de novo? Pra ver se Hoje a internet tá boa pra todo mundo, hein? hoje tá. Mas tem que tirar e. Tirar de novo?
Vamos esperar mais um pouquinho. Se ele não entrar, e nós continuamos à tarde. Mais uns minutinhos, né? Doutor Leandro, o senhor nos ouve? Doutor Leandro? Olá, tudo bem? Olá. Boa tarde. Me ouvem? Sim. Tudo bem, graças a Deus. Você nos ouve? Se puder colocar sua configuração do vídeo como low definition. Sim, perfeitamente. Certo. Podemos ir adiante, então? Onde que eu vejo essa questão aqui? São 3 pontinhos que aparecem embaixo do lado direito, doutor Leandro. E aí, apertando os 3 pontinhos, vai gerenciar a qualidade. Uhum. Gerenciar qualidade. Deixa eu ver aqui. Gerenciar qualidade, achei. E aí, baixa definição. Aliás, a minha também está alta. Baixa definição. Isso ajuda. Perfeito. Feito. Saiu a imagem. O senhor continua nos ouvindo? Sim, perfeito. Certo. O sinal de internet parece bom, mas a imagem não está aparecendo, pelo menos para mim. Eu acho que ele Sim. viu a imagem. Presidente, posso começar o relatório e em seguida colocar o vídeo da sustentação? Sim, por favor, doutor. Bom, esse caso da Wins é o embargo de declaração proposto pela empresa. Num primeiro momento, os embargos se voltaram a várias alegações de contradição e de omissão no voto do qual foi relatora. Mas, em despacho de admissibilidade do ex-presidente Wanderlei, foi admitida apenas uma omissão como objeto dos embargos, que foi a questão de, como o caso se trata de uma reclassificação fiscal dos produtos da recorrente, ela importou vários enfeites de Natal, enfeites de várias formas, bebezinhos, castiçais, enfeites importados da China de várias formas, que ela descreveu como diversos de resina. A fiscalização, à época, cotejou as DIs da recorrente com DIs de outros importadores, chegou à conclusão que os outros importadores faziam a mesma descrição do produto, mas com outra classificação, porque para a recorrente os produtos seriam de material vegetal, e para a fiscalização seria material plástico.
Então, a fiscalização requereu as amostras dos produtos junto ao contribuinte e enviou para análise laboratorial. Foi emitido um laudo técnico em que ficou constatado pelo laudo que seriam materiais de realmente plástico e não vegetal. Então, aqui no nosso voto originariamente, nós fizemos a decisão, nós proferimos a decisão no ano passado, há exatamente um ano, quase. Nossa decisão foi por manter a classificação fiscal, negar o provimento ao recurso voluntário, porque o ônus da prova da reclassificação da mercadoria, tendo a fiscalização colocado os elementos que levou a autoridade a reclassificar, caberia ao contribuinte desqualificar esses elementos. Só entrando no ponto admitido dos embargos pelo presidente Wanderley, foi a questão que no recurso voluntário existe um pedido sucessivo de que fosse feita a contraprova nas amostras que já estavam no laboratório. Antes de nós julgarmos em definitivo o recurso voluntário, nós fizemos uma diligência pedindo várias constatações pela autoridade de origem, desde que se os produtos que foram levados à perícia, se eram todos que tinham sido importados, e também a gente fez a requisição da contraprova em diligência. O processo retornou dizendo que a fiscalização elaborou planilhas demonstrando que os produtos que tinham sido enviados para análise no laboratório eram os que tinham sido importados. Também alegou que tinham sido todos descritos da mesma maneira. Quanto à contraprova, a fiscalização informou que passados mais de 10 anos, esse processo é de 2008, passados mais de 10 anos, a Receita Federal não tinha mais as amostras. Aí o processo retornou para o julgamento e foi acolhida o resultado da diligência, principalmente no cotejo das mercadorias, com o lado técnico para negar provimento ao recurso dos contribuintes. Então, em síntese, nós temos agora os embargos relacionados, então, à questão da contraprova. Eu vou, Sra. Presidente, colocar a sustentação oral do patrono, peço que todos desliguem o microfone. Pode desligar de todo mundo. Mundial 126, falo pela embargante Wins Brasil Comércio Internacional, referente ao processo, ao julgamento dos embargos de declaração, o item 164 da pauta, o julgamento 27 de 8 de 2020, às 9 horas da manhã, processo número 100-001-93/2008-54. Pois bem, bom dia a todos, congratulo a todos os excelentíssimos conselheiros desta terceira Câmara, primeira turma da terceira sessão. Basicamente o presente processo, a sua discussão cinge-se no ponto quanto à correta classificação fiscal que deveria ser adotada para as mercadorias contidas nas 8 DIs, objeto do presente auto de infração. A Fazenda Nacional entende que a classificação fiscal que deveria ser utilizada era uma, na qual o IPI, a alíquota do IPI é de 20%. Já a recorrente entende que, no caso, a alíquota deveria ser outra, numa carga tributária de tributos aduaneiros certamente menor. Basicamente, excelências, os embargos de declaração têm como objeto principal, uma vez passada a compreensão quanto ao objeto do auto, uma simples inexatidão quanto à compreensão dos fatos, que foram trazidas após a baixa diligência pela unidade de origem, bem como a uma omissão na qual o acórdão ora recorrido, data máxima venia, deixou de apreciar devidamente. O primeiro ponto que deve ser salientado é o seguinte: esta polêmica turma, diante
a tecnicidade do objeto do auto de infração, que seria a correta ou não classificação fiscal, e a fim de melhor clarificar o que está sendo discutido não só nos presentes autos, mas também para o próprio deslinde da controvérsia, solicitou a baixa em diligência à unidade de origem, a fim de que ela fizesse tão somente duas coisas. A primeira delas, que ela pegasse todos os produtos contidos nas UTIs, especificasse pelo tipo de mercadoria, colocasse isso de forma detalhada, especificando de acordo com o código de referência, o fabricante, o tipo de mercadoria, a denominação, a especificação da mercadoria, basicamente em sintonia com aquilo que prescreve o artigo 30, parágrafo 3º, alineado do decreto 7235, e também, uma vez feito isso, especificando todas as mercadorias, que é basicamente ao todo 125 itens dos produtos, são 125 itens dos produtos do objeto de auto de infração dessas UTIs, ela então indicasse dentro desses produtos, dentro desses tipos, quais foram aqueles no qual a autoridade fiscal ela retirou amostras, coletou amostras para a confecção do laudo técnico. E, diante disso, a unidade de origem, ao receber o processo, ela então providenciou a segregação dos produtos objeto do auto de infração, produzindo duas tabelas. A tabela 1, onde constam somente os produtos que foram retiradas amostras para a confecção do laudo técnico em base de ação fiscal, e a tabela 2, que são todos os 125 itens objeto do auto de infração. Ou seja, na tabela 2 está contida a tabela 1, só que na tabela 1 não está contida a tabela 2. A comparação que no caso, e aqui entra a questão quanto à inexatidão no tocante à compreensão dos fatos exatamente, da análise das novas provas e dos novos elementos de convicção que foram trazidos, a comparação que deveria ser feita seria entre a tabela 1, que é referente, indica os produtos que tiveram suas amostras coletadas, a fim de verificar se esses produtos poderiam ser tomados por empréstimos para o total dos produtos objeto do auto de infração contido na tabela 2. Então, a comparação que deveria ser feita era entre a tabela 1 e entre a tabela 2. Todavia, data máxima vênia, esta coluna da turma fez a comparação entre o laudo técnico e a tabela 1, o que, data máxima vênia, não faz sentido, uma vez que a tabela 1, os produtos ali indicados, foram justamente os produtos que foram retirados amostras para a confecção do laudo técnico. Então, por uma questão óbvia, os produtos indicados na tabela 1 serão idênticos aos produtos do laudo técnico. Né? Mas quando se Parou tudo aqui para mim. Parou. Inclusive o advogado caiu. Para mim também parou. Eu pausei o vídeo do YouTube justamente porque a gravação caiu. Eu estou tentando reconectar a gravação, aí eu vou voltar um pouquinho o vídeo dele e a gente prossegue. E tem que ver também até onde o advogado viu, né? Recording is on. Sim, mas acho que a gente tem que esperar o advogado. Ele caiu? Caiu. Ah, tá bom. Bom, pausei o vídeo de novo. Mas estamos gravando, então esperar. A Janaína aqui? Janaína? Sim, doutora. Ah, sim. Você vai continuar ou agora com a nossa gravação?
Agora com a gravação de vocês. Tá bom, então. Tá Obrigada. ok? Por nada. Encerrando a gravação. A Janaíne pode chamar de novo o advogado? Eu acho que ele tem um link sempre. Deve estar com dificuldade mesmo. Vamos esperar mais 5 minutinhos. Se ele não voltar, a gente toma depois do almoço. Recording has stopped. Janaíne, você tá aqui ainda? Oi, presidente, tô sim. É porque eu comecei uma gravação nova desde que eu mudei de máquina. Vocês vão recuperar tudo novamente, desde a sustentação, ou vocês vão dar continuidade já a partir desse vídeo? Porque como o que ela estava gravando parou, vai ficar 2 vídeos, né? Vai. Tanto da parte do relatório quanto a continuação da sustentação. A gente não iria. A gente teria que ver até onde o advogado acompanhou, né? Mas o vídeo provavelmente ele não precisa acompanhar. Entendi. É porque, no caso, vocês vão ter que mandar os 2 vídeos, porque um foi cortado porque ele parou de gravar, que foi o que ela começou a gravar. Tá. E eu já estava gravando um inteiro. Mas aí, então, vocês vão dar continuidade. Você consegue ver se o seu advogado tá na sala? Ele não tá na sala de espera. Então eu acho que é melhor a gente voltar tarde, não? É, porque eu posso começar uma do zero novamente, com relatório e sustentação, se for melhor para vocês. Semi? A portaria da sessão virtual fala que a gente deve aguardar 5 minutos. Se não houver o retorno para a sala, a gente pode prosseguir. O problema só que agora a gente tá passando o horário e vai ficar sem o apoio, né? Ele tá aqui? Doutor Leandro? Doutor Leandro? Oi, me ouve? Sim. O senhor acompanhou até... A gente pode continuar, que na verdade nós paramos na gravação. Tá, eu tô vendo agora. Apareceu agora a gravação aqui para mim. Tá, então nós vamos retomar da gravação, onde a gente parou. A gente pode retomar de onde paramos o vídeo ou começamos de novo? Doutor Leandro? Começar de onde vocês pararam. Tá. Oi, estão me ouvindo? Então vamos retomar onde a gente parou, por favor, sim. Vou deixar todo mundo mudo. Recording is on. Uma vez que a tabela 1, os produtos ali indicados, foram justamente os produtos que foram retirados amostras para a confecção. Para
Para mim não está aparecendo. Por uma questão óbvia, os produtos indicados na tabela 1 serão... Para mim não está aparecendo. Também não está aparecendo, só está rodando o vídeo aqui. O Breno não viu? Quem mais não viu? Eu vi sim. Você viu? Aham. Esse retorno também? Para quem que não apareceu? Também, retorno também. Para a Lise. Será que é só eu colocar de novo ou você tem que entrar de novo na questão? Vou tentar colocar de novo. Da última vez, Semiramis, eu saí e entrei de novo e deu certo, sabe? É, por isso que eu perguntei. Eu acho que estou desconfiada que a Lise vai ter que fazer isso também. Tem que sair e voltar. Mas eu acho que o advogado tá vendo? É para eu sair então? Só eu que não vi? Você. Só eu. Recording is on. Bom dia, excelências. Eu vou colocar o vídeo onde nós paramos, tá? Em 5 minutos. Tabela 1 serão idênticos aos produtos do lado técnico, né? Mas quando se compara ou o laudo técnico com a tabela 2 ou a tabela 1 que espelha o laudo técnico com a tabela 2, verifica-se que as mercadorias, os tipos de produtos pelo código de referência, fabricante, marca, especificação e denominação, mas quando a denominação é completamente diferente da esmagadora maioria dos produtos de todo o auto de infração. E isso remonta aproximadamente 5% do auto de infração, que essas amostras poderiam ser utilizadas. Dito isso, dessa primeira imprecisão quanto à exata compreensão dos fatos, um outro argumento, pode-se dizer assim, subsidiário, utilizado por esta da turma, da Tavassi Vênia, aqui com todo o prestígio que este humilde causídico tem por essa turma, é que, uma vez verificada que a descrição das mercadorias em enfeite de decoração se verifica em todos os produtos, ou em grande parte dos produtos, o laudo sim, ele pode ser utilizado, né, as amostras que no caso foram coletadas, por terem idêntica descrição e detalhamento da DI de enfeite de decoração, ela poderia ser utilizada para os demais produtos. O que da Tavassi Vênia entende a hora embargante, que isso vai de encontro àquilo que prescreve o artigo 30, parágrafo 3º, a linha A do decreto 7235, e também da jurisprudência remansosa da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais e no próprios embargos
a embargante trouxe não só julgados da terceira turma da Câmara Superior, mas também como da segunda e terceira Câmara deste CARF, de que há necessidade de que a comparação, o critério identitário entre as amostras, entre os produtos e amostras coletadas e os demais produtos deve ser aferido com base no fabricante, denominação, marca e especificação, e não somente com base na descrição da mercadoria, como foi feito. Diante disso, e além adicionalmente aqui reforçando, é importante mencionar que desses 125 itens, onde foram coletados 4 itens desses de código de referência para a realização de amostras, 33 desses itens possuem fabricantes totalmente diferentes aos fabricantes dos produtos onde as amostras foram coletadas, o que reforça mais ainda essa inexatidão quanto aos fatos que deveria ser realizada ali a correta comparação quanto à identidade desses produtos. O segundo ponto aqui é referente à omissão, porque foi requerido a questão quanto ao franqueamento para o contribuinte das amostras coletadas do laudo pericial para a realização de contraprova, e a resposta da unidade de origem a essa requisição foi que as amostras já haviam sido destruídas, haviam perecidas, e não havia possibilidade ali de franquear essas amostras para o recorrente, para embargante, para a realização de contraprova. Diante desse fato apresentado pela unidade de origem, a embargante trouxe, inclusive, nos seus embargos, precedente a acordo recente, de 27 de setembro de 2018, número 3301005313, desta terceira Câmara, primeira turma da terceira sessão, no qual se manifestou que, uma vez perecidas as amostras inicialmente coletadas que se prestaram para sustentar o lançamento fiscal, não impossibilitando com isso a realização de contraprova, o lançamento fiscal deveria ser cancelado por justamente insubsistência, né, do seu substrato que o mantém. Né? Diante desse fato e diante de tudo que foi aqui arguido pela hora embargante, data máxima vênia, requer que sejam os presentes declaratórios providos a fim de conceder efeitos infringentes, de modo a reformar o acordo de folhas 437 e 443, cancelando por consequência o presente lançamento. E sucessivamente, na hipótese de ser negado aos presentes declaratórios de provimento, requer que este colegiado suscite, ao menos, no plenário da turma, a hipótese de divergência verificada entre o acordo hora recorrido, bem como a previsão contida no artigo 30, parágrafo 3º, alineado, decreto 3235, e a jurisprudência remansosa da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. De modo que agradeço a oportunidade e ao que argo e requer a hora embargante. Muito obrigado. Senhora Presidente, tenho a palavra para prosseguir. Sim, por favor, doutora. Desculpe, eu estava sem voz. Sim, por favor, doutora Semiramis. Bom, com a devida vênia, doutor Leandro, os embargos foram acatados apenas na omissão quanto à contraprova, que foi um pedido sucessivo do recurso voluntário a respeito de realização da contraprova das amostras já no laboratório. Não houve um pedido de contraprova em novas amostras que o contribuinte pudesse entregar. Então, o pedido específico foi para que se utilizasse as amostras do laboratório. Em relação aos outros pontos que o doutor sustentou, eles se referem ao mérito já julgado, em que nós entendemos que não houve preterição do direito de defesa ou uma generalização dos produtos levados à perícia técnica que causasse prejuízo ao recorrente. Na verdade, a diligência buscou exatamente isso, entender se
todo o universo de produtos não teria sido abarcado pela conclusão do laudo técnico. Então, nós fizemos essa diligência, o fiscal demonstrou que não houve, e eu acolhi isso no meu voto do recurso voluntário. Todas essas alegações que o doutor Leandro faz e também foram postas nos embargos, o presidente Wanderley tratou como inconformismo em relação ao julgado e que isso não caberia em sede de embargos, ele deveria recorrer e não, os embargos não poderiam se prestar a esse papel de rediscussão da matéria. Porque, como eu disse, foi feita a diligência para sanar os equívocos apontados e, para mim, o relatório de diligência foi satisfatório e eu adotei no meu voto e a turma acompanhou. Então, aqui, realmente, o que está em debate é a contraprova, que foi o último pedido sucessivo do contribuinte no recurso voluntário, que foi o ponto entendido pelo ex-presidente como realmente omisso no acordo do recurso voluntário. Então, passando ao voto, doutor Leandro, se quiser depois compulsar o despacho, ele está nas páginas 465, 466, nas quais o ex-presidente Wanderley coloca os pontos levantados na peça dos embargos e o porquê do não acolhimento desses pontos. Bom, então o ponto de análise, por favor, página 4 do voto. Ponto de análise, a suposta omissão no acordo embargado quanto ao pedido sucessivo do recurso voluntário para a realização de novo laudo como contraprova, formulado nesses termos. Sucessivamente aos pedidos acima, converto feito em diligência, realizando-se novo exame pericial da amostra analisada, utilizando-se para tal a contraprova em poder do laboratório. A diligência foi feita exatamente nesses termos e a autoridade comunicou que não existiam mais essas amostras. A controvérsia na origem voltou-se à divergência de classificação fiscal das mercadorias escritas pela empresa como enfeites para decoração. Enfeites decorativos de resina em diversas formas, as quais, segundo a recorrente, eram produtos compostos de materiais vegetais e para fiscalização eram materiais de plástico. Na página 5 está a foto dos produtos importados. Abaixo eu colacionei todo o trecho do meu voto do acordo embargado, em que eu trabalho justamente o acolhimento da diligência e afastamento das alegações da recorrente. E, além do acolhimento da diligência por estar em consonância com os outros elementos dos autos, não houve manifestação da recorrente ao relatório da diligência. Presidente, eu acho que o advogado caiu. Esperar 5 minutos. Ele caiu faz tempo. Faz tempo? Faz. A última vez que eu olhei ele estava. O pessoal da obra não foi almoçar. São 11 horas aqui ainda. 11h17. Ah, tá, isso. Então, desculpe. A Janaína também saiu, né? É isso? Meio-dia ela sai. Eu vou parar um pouquinho a gravação para retirar já os vídeos da pasta, porque antes que lote também, tá? Recording has stopped. Esses problemas técnicos hoje atrapalharam bastante a gente. Poxa, Porra. Demais. não estamos parando por causa disso. E assim, né? Nem é necessário, porque ele apresentou o vídeo, né?
não sei que ele esteja se dispondo a esclarecer alguma coisa de fato, alguma coisa sobre isso. Eu acho que ele tá gravando com o celular, parece. Vou mostrar pra alguém, não sei. Bom, já descarreguei os vídeos todos. Enfim, não sei se a gente espera os 5 minutos da portaria e prossegue. O que vocês acham? Ou a gente retoma depois? Portaria das sessões virtuais fala que se o advogado cair, aguarda esses 5 minutos, se ele não voltar, o julgamento prossegue. Eles dizem pra gente não Claro ser que isso muito- fica a cargo da presidência, né? Mas a eles dizem portaria pra gente não diz ser muito isso. rígido, mas é que ele já estava aqui, né? Eu acho que dá pra gente julgar, não? Será que já passaram? Depois que eu vi, passaram 2 ou 3. Porque ele ouviu todo o relatório, ele viu a arguição do vídeo, e ele viu uma boa parte do voto da Semiramis. Pois é, exatamente. Vamos só esperar dar os 5 minutos e a gente julga, então. Alguém viu quando ele saiu? Pelas minhas contas, são 3 minutos. Né? Mas 10h30, a gente... Já passaram os 5 minutos. Vamos lá, então? Podemos? Então tá bom. Eu tenho que voltar a gravar ou você tá gravando? Não, vou. Recording zone. Pronto, já tá gravando. Ai, meu Deus. Recording is on. Não aguento. Por favor, dê continuidade. Bom, então, como eu estava dizendo, o foco dos embargos acolhidos foi apenas em relação à contraprova. Tinha começado a introduzir o tema, né, o contexto do julgamento anterior, e a contraprova determinada na diligência foi exatamente tal como pedido no recurso voluntário, foi que fosse a contraprova que já estava em poder do laboratório. Então, só recapitulando, para a recorrente, a natureza desses enfeitinhos era material vegetal e para fiscalização com suporte no laudo técnico das amostras entregues pela recorrente na época da fiscalização seriam materiais de plástico. Então, na página 5 eu coloquei a foto dos objetos. Depois eu colecionei todo o meu voto de mérito em relação a essa questão de se foi feita a perícia em todos os objetos, se não foi. Enfim, esse trecho todo, até a página 7, ele é original do voto embargado. Eu coloquei, caso alguém quisesse contextualizar ou tivesse alguma dúvida em relação ao julgamento global do caso.
Mas passando então na página 8, o relatório fiscal da diligência terminada pela nossa resolução foi acatado como razões de voto. E parte dos seus quesitos era: quanto à mercadoria já apreciada, deve ser dada a oportunidade de contraprova requerida pelo contribuinte. Ressalto que a contraprova deve ser realizada apenas nas amostras já coletadas. Por quê? Esse foi também o pedido dele. Não haveriam amostras ainda da época, né, disponíveis. Então, que se fosse feito com aquilo que o laboratório tinha em mãos. A esse respeito, a autoridade fiscal respondeu que, quanto à realização da contraprova, deve ser consignado que, passados mais de 10 anos da coleta, não foi possível localizar as amostras independentes da atual DSEX, antiga IRF, tendo em vista a informação fornecida pelo chefe. A resolução consignou que a contraprova deveria ser realizada apenas das amostras já coletadas por quando for a própria recorrente que as entregou, bem como recaiu sobre elas o laudo pericial realizado, providenciado pela fiscalização. O fundamento reside no ônus da prova em matéria de classificação fiscal. Se afastar da classificação do contribuinte através de comparações das descrições do produto por outros importadores em suas DIs e a elaboração do laudo técnico, logo cabia à empresa fornecer elementos probatórios de que a sua classificação é a correta, ou seja, que eram produtos objetos de compostos materiais vegetais. Não é crível a determinação de realização de contraprova pela empresa com base em outras amostras. A contraprova determinada, como já dito, é voltada àquelas já entregues. Destruídas as amostras coletadas, entendo que tal fator não implica em cancelamento do auto de infração, já que o laudo elaborado permanece rígido diante da inércia da empresa em trazer aos autos prova que o desqualificasse. Sobre o resultado da diligência, embora intimado, o recorrente não se manifestou conforme despachos de folhas tais e tais. Ressalto que a recorrente insurgiu-se apenas com argumentos retóricos, pois em nenhuma fase do processo apresentou qualquer prova técnica, sequer manuais, fichas técnicas e outros documentos relacionados aos produtos entregues. Sequer nada foi entregue em relação aos produtos, embora tenham sido solicitados ainda no curso da fiscalização. Houve intimação para que apresentasse laudos técnicos, documentação técnica como ficha técnica, catálogo, manual, caixas, especificação do tipo de resina dos produtos descritos nas declarações de importação e apresentar 5 exemplos distintos de produtos importados. Dessa lista do processo fiscalizatório foi entregue apenas as 5 amostras. Na folha 85, observa-se que a empresa apresentou DIs, notas fiscais, invoices e amostras. Não apresentou as fichas, catálogos, manuais, caixas, laudo, tampouco especificou o tipo de resina dos produtos. Ademais, dispõe o artigo 30 do Decreto 7235, que os laudos e pareceres dos órgãos oficiais devem ser adotados nos seus aspectos técnicos. Por conseguinte, o laudo apresentado de órgão oficial federal, o IMA da UFRJ, é voltado ao esclarecimento de questões de natureza técnica postas às análises dos órgãos julgadores, cujas conclusões sobre tais questões devem ser acatadas. Sobre a obrigatoriedade de observância de pareceres técnicos oficiais, ao parecer normativo COSIT número 6 de 2018. O laudo técnico consignou que não se tratava de material vegetal, como defendido pela empresa, mas sim plástico. A teor do artigo 18 do decreto, pode a turma julgadora determinar de ofício ou requerimento do interessado a realização de diligências ou perícias, mas há que se ter em conta que a previsão legal não tem o propósito de suprir o ônus da prova colocado às partes desde a origem. Não cabe a esta turma promover a prova em nome daquele que detém o ônus, nos termos dos 373 do CPC. A prova da legitimidade da classificação adotada como material vegetal pelo contribuinte é dele próprio. Por fim, a ementa do julgado embargado reflete bem o descumprimento do ônus probatório da recorrente. Em suma, a ausência de contraprova nas amostras coletadas durante o processo de fiscalização não desqualifica a classificação proposta pela autoridade aduaneira, que teve como fundamentos comparativos com as DIs de outros importadores, com a mesma descrição do produto e o laudo técnico do IMA da UFRJ. Ratifica-se que a recorrente não trouxe dados técnicos capazes de elidir o trabalho fiscal. Minha conclusão, então, é por acolher os embargos para sanar a omissão, mas sem efeito infringentes. Esse é meu voto, presidente. Obrigada, doutora Samira. Podemos passar a votação? Doutora Ari, por favor. Está sem voz, doutora Ari?
gente, Microfone tá fechado, microfone tá fechado. pra gente parece que tá. Fechado o microfone do Ari. Levanta uma placa com o voto. Ou escreve no chat. Eu vou silenciar, ver se ele... Agora ele tá mudo. Coloca de volta. Lisiane, você consegue tirar o mudo dele? Não, eu consigo silenciar. Ele falou que não tá... Eu consegui silenciar. Tirar, não. O sinal dele tá muito ruim, talvez seja isso. Não, mas tá mudo. Pois é. Tenta sair e entrar de novo, Ari. Não era pra aparecer nem a imagem. O sinal tá ruim. A imagem é até pior. Agora ficou assim. Acho que eu vou expulsar ele aqui. Conseguiu, Ari? Ari? Ah, tá nos ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim. Tudo bom. Nós tínhamos parado no seu voto, doutora Ari. A relatora tinha votado por acolher os embargos de declaração para sanar a omissão sem efeitos infringentes. E era o seu voto. Eu voto com a relatora. Com a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Com a relatora. Obrigada. Doutor Marcos? Com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Com a relatora. Doutor Marcos Roberto? Acompanha a relatora. Doutor Breno? Eu acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora, então a decisão por unanimidade de votos, acolher os embargos para sanar a omissão sem efeitos infringentes. Com isso, nós encerramos essa votação. Esse é o item 164, é isso? 164. Encerramos a sessão dessa manhã e eu agradeço aqui ao doutor Leandro Correia pela participação.